Eu primeiramente quero lamentar que o Grêmio não tenha ganho do Botafogo, porque eu especificamente estaria muito mais entusiasmado e estimulado para assistir e torcer nesse jogo entre Grêmio e Fluminense. De qualquer sorte, eu acredito na vitória do Grêmio contra o Fluminense, mas para tanto o Grêmio precisa querer ganhar. Não adianta ficar esperando o Fluminense, que o resultado não virá de mãos dadas com o adversário. É preciso buscar a vitória, é preciso atacar, é preciso, como eu disse, querer ganhar. E quanto ao Internacional, eu acredito mais uma vez que possa dar uma boa zebra no Beira-Rio. Olha, esse campeonato brasileiro vai me enlouquecer, não tem mais sexo lá em casa. 7h30 da noite, eu vou estar com o televisor no jogo do Grêmio, decisivo, Fluminense e Grêmio, não para o título, para o segundo lugar no campeonato. Fluminense e Grêmio numa telinha e na outra telinha, 7h30, ouvido na Voz do Brasil, claro, 7h30, estou também Internacional e Figueirense. Mas não basta isso, é por isso que não sai nada lá em casa. 10 horas da noite, o que eu vou estar fazendo? Atlético Mineiro, jogo importante, na Vila Belmiro contra o Santos. Pensa que parou por aí? Não. Amanhã, São Paulo correndo por fora, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro. São Paulo correndo por fora, 3 pontos garantidos contra o Atlético Goianiense. Quem é que consegue ter vida sexual desse jeito? Não dá, larguei. 2 jogos que se realizam simultaneamente. E isso me traz um prejuízo. Eu gostaria de ver os 2 jogos, que envolvem o Internacional e o Grêmio. Mas eu vou prestar atenção, em primeiríssimo lugar, no jogo do Internacional, contra um dos candidatos ao rebaixamento, que é o Figueirense. Mas isso não significa muita coisa, que o adversário do Internacional seja candidato ao rebaixamento. Porque o Internacional enfrentou o Atlético Goianiense, que também é candidato certo ao rebaixamento, e em situação pior do que o Figueirense na tabela, e o Internacional perdeu em Goiânia. Então isso não significa nada. Mas acho que um time transformado, como é o de hoje, um time modificado em algumas posições, um time com sangue jovem, com sangue novo, com jogadores interessados na vitória, provavelmente vai ganhar o Internacional em Porto Alegre. E quanto ao jogo do Grêmio, enfrenta um grande adversário. Porque o Fluminense não está na liderança do Brasileiro por acaso. Tem um excelente treinador e tem um grupo de jogadores de primeiríssima qualidade. Então eu penso que o jogo do Grêmio é muito difícil para o Grêmio, no Rio de Janeiro, e acho que o candidato à vitória, no caso de hoje especificamente, é o Fluminense, como o Fluminense é candidato ao título. Ninguém mais tira o título do Fluminense, e não é pelo fato de que as arbitragens beneficiam o Fluminense. Isso é conversa mole, isso é lero-lero. O Fluminense faz jus à condição que ocupa atualmente na tabela do Brasileiro. Bem, eu estarei comentando o Inter e Figueirense no Beira-Rio, e isto me privará de ver com uma atenção que eu gostaria o jogo do Grêmio com o Fluminense, porque esse é um jogo maior, esse é um jogo que leva a algum lugar. O jogo do Beira-Rio não leva a lugar algum. Mas a minha opinião é de que o Internacional passa, ganha do Figueirense, e o Grêmio tem possibilidade de ganhar do Fluminense, sim. Mas eu não acredito, não levo muita fé, eu não coloco, sinceramente, muita expectativa de que o Grêmio possa voltar com uma vitória do Rio de Janeiro. O Fluminense está numa fase esplendorosa e vai para esse jogo como favorito. Mas, como em futebol não se ganha jogo por antecipação, sempre fica aquela possibilidade de o Grêmio sair com uma vitória, o que diminuiria a diferença para o segundo lugar, diminuiria a diferença para o líder e reforçaria a esperança do Grêmio de ainda brigar pelo título. Bom, eu gostaria de dizer hoje uma coisa que o torcedor está imaginando desde o início do ano, que a dupla Grenal está viva, mas não está. Pelo menos em relação a título, o Grêmio me parece completamente alijado da disputa. Perdeu alguns pontos dentro de casa que foram fatais. E vai para o Engenhão hoje tentando o seu grande objetivo, que é buscar de novo a segunda colocação na tabela. Por quê? Porque isso implica em vaga direta na Libertadores, nenhuma dificuldade para começar o ano antes dos outros, expor jogadores durante a temporada a lesões, como aconteceu com o Internacional, por exigência da pré-Libertadores. Então eu acho que o jogo é duríssimo para o Grêmio, o Fluminense não precisa nem ganhar, vai jogar para não perder, e o Grêmio terá que se expor. Então fica muito complicado. Aqui no Beira-Rio é um jogo para cumprir tabela e para, quem sabe, o Internacional dar uma empurradinha a mais no Figueirense
para a segunda divisão do futebol brasileiro. Nada mais do que isso. O Inter, se ganhar, não resolve os seus problemas, não vai alinhavar tudo para o ano que vem. Agora, se o Figueirense perder, matematicamente fica quase alijado da competição. E amanhã, amanhã é uma outra conversa. Amanhã São Paulo deve ganhar, o Vasco tem um jogo que também é favorável para que ganhe. Enfim, eu gostaria de dizer que a dupla está viva, mas não está, infelizmente.